Agora, de todo modo, também há uma outra noção ou condição que o Estado adquire, que a administração pública adquire, que é não se falar mais necessariamente num serviço público ou numa administração pública, mas numa gestão pública. Então você incorpora outros conceitos para além só da administração propriamente dita. Gerir é mais que administrar. É verdade. A gestão pública refere-se, Áureo, nessa linha que você está colocando, às funções de gerência pública em todos os negócios do governo. Então você tem, tradicionalmente, aqueles servidores que fazem o serviço público, que são concursados, portanto, eles entram para o serviço público através de concurso. Você tem parte desses servidores que são ditos comissionados, que eles fazem parte de um determinado governo, mas não da estrutura típica de Estado. E hoje em dia você tem os serviços terceirizados, que todos os estados estão utilizando. Você contrata, por exemplo, serviços de segurança patrimonial, não é mais um serviço típico do Estado, você contrata isso no mercado. E mais recentemente, o surgimento das organizações não governamentais, as ONGs ou as ONGs, as organizações do terceiro setor, as organizações cooperativas, associações civis, que embora os servidores dessas entidades e organizações não sejam funcionários públicos, recebem dinheiro público para exercitar, por exemplo, ou para exercer algum tipo de política. Exemplo clássico disso, por exemplo, é quando você tem o Estado repassa a uma associação sem fins lucrativos uma verba pública, portanto, dinheiro de imposto, que vá cuidar, essa associação cuida, por exemplo, de uma creche ou de um asilo. E o Estado, então, tem que fiscalizar aquela verba que repassa a essa entidade. Por isso que o perfil do novo servidor público, da gestão pública, veja você que ela sai ampliada daquela estrutura hierárquica, burocratizada, de caixinhas, para um conjunto maior. E aí o termo gestão pública, a gente pode considerar, como você falou, é muito maior do que o serviço público. Você tem um conjunto de organizações que executam e exercem políticas públicas. Professor Rubens, e a partir dessas novas perspectivas e, sobretudo, dessa mudança de compreensão, de uma administração pública para uma gestão pública, como é que a gente pode traçar um paralelo entre o servidor público, o serviço público, antes e depois dessas alterações, sobretudo com relação a habilidades, a tendências, a outros compromissos que o serviço público e o servidor adquirem? É verdade. Quer dizer, se a gente olhar essa burocracia tradicional, conservadora, a gente vai ver que é um círculo vicioso em que os servidores se sentem muito desvalorizados, algumas vezes até esquecidos pelos governantes, e mais ainda, desprestigiados pela sociedade. Em alguns casos, em alguns países, o sujeito tem vergonha de se dizer funcionário público, ao contrário de outras sociedades em que ele sente orgulho, se sente honrado em ser um servidor público. No caso do Brasil, nós ainda estamos nesse período de transição, na minha visão, em que aquela cultura egocêntrica de alguns servidores que ainda julgam que os seus salários, por exemplo, não são os ideais e são pagos, e por isso, então, ele não presta o serviço que ele deveria prestar à sociedade. Há uma questão muito controversa sobre a estabilidade do servidor público. Ora, a estabilidade é concedida para que o servidor possa praticar o princípio da impessoalidade, que eu já me referi, e da qualidade. Quer dizer, por isso ele tem estabilidade, para que ninguém possa exercer sobre ele influência para obter benefícios do Estado. No caso do Brasil, a estabilidade gera uma acomodação, Portanto, há defensores de que essa estabilidade deveria ser rediscutida e tal. Sem entrar no âmbito, há também constatação de que muitas decisões políticas, sob o ponto de vista do serviço público, interferem no trabalho do funcionário público. Portanto, ele também está sujeito a interferências políticas. Tudo isso vai levando a que o servidor
ao consenso ou a uma ideia falsa de que a maior parte dos servidores públicos não gostam de trabalhar, não gostam de ofertar à sociedade os serviços a que ela tem direito e que ela exige. Portanto, se imagina que não há comprometimento do servidor público, do serviço público em geral, com algumas exceções de sempre, com a sociedade. Nós estamos justamente no Brasil passando nessa fase, né, desse burocrata que pendurava o terno na sua cadeira para dizer que estava trabalhando, a esse novo agente público que tem nas suas habilidades e competências uma atribuição muito maior, não é? Quer dizer, você precisa de novas competências para exercer aquilo que nós falamos lá no início da nossa conversa, aquilo que a literatura e os autores da administração pública chamam de um novo serviço público. Agora, nós conversávamos uma outra oportunidade também num dos programas desse projeto, né, uma teleconferência desse programa, Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, sobre mercado de trabalho, era o tema, ou empregabilidade, né? E a gente tem acompanhado bastante o crescimento da oferta de vagas nos concursos públicos e o tanto que isso movimenta de interesse das pessoas, a ponto de haver milhares e milhares de inscritos para pouco menos do que milhares de vagas, né? A estabilidade ainda atrai, a oportunidade de trabalhar no serviço público também atrai, mas o que se exigirá deste novo servidor público são esses parâmetros aqui, e não imaginar que se vai prestar um concurso público para atuar como se atuava 30 ou 40 anos atrás, largando o paletó na cadeira e... Você tem toda a razão. Eu imagino que esta amplitude exija do administrador público novo, principalmente a criatividade, a flexibilidade e um poder de negociação maior. Para a gente citar um exemplo prático, para que se possa ter uma compreensão melhor do que eu estou tentando dizer, é o seguinte: antigamente, por exemplo, na construção de um hospital, você designava ou determinava que uma determinada área do governo, portanto servidores públicos, construísse um hospital. Hoje você vai continuar determinando que ele faça o hospital, mas ele tem que saber as relações dessa construção com o meio ambiente. Como que esse hospital vai ser mantido? Não só construí-lo, mas como será a manutenção. Quer dizer, o projeto de construção do hospital num novo serviço público, ele não se resume a fazer o prédio ou fazer o edifício. Você tem toda uma gama de atividades. Para isso que eu falo que tem que ter flexibilidade e criatividade para poder fazer a gestão desse hospital e todo o impacto econômico, social e até de saúde que esse hospital vai gerar naquela comunidade. Portanto, a gente está vendo uma mudança de um perfil. Quer dizer, não basta mais somente construir, mas como manter, quais são os impactos, quais são as externalidades que aquele hospital vai gerar na comunidade ou naquela sociedade, por exemplo. Bom, nós estamos conversando com o professor Rubens Araújo de Oliveira, dentro desse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, e hoje o tema é o novo perfil do administrador público. E eu quero começar agora uma conversa com o professor Rubens exatamente sobre a ENA Brasil, que foi instituída em 2009, aqui no âmbito do estado de Santa Catarina. Se eu não estou enganado, é a primeira escola que foi instituída nessa parceria com a ENA francesa, e que pioneiramente está trazendo para cá a oportunidade de formação continuada, capacitação, especialização dos agentes públicos a partir desses novos paradigmas. É isso, Rubens? É verdade. O governo de Santa Catarina, portanto, o Serviço Público de Santa Catarina, busca na Europa uma experiência francesa de capacitação e treinamento de servidores públicos, que remonta já a quase 50 anos, formada ou construída no pós-guerra pela França, portanto, pelo general Charles de Gaulle, então presidente francês, para a reconstrução do Estado francês. Essa escola, então, ela forma toda a elite burocrática francesa
E com o advento da União Europeia, mais recentemente, ela se translada de Paris a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, e se transforma naquilo que os franceses chamam de l'École de Gouvernance Européenne, que é a escola de governança europeia, responsável, portanto, por toda a capacitação, treinamento e atualização dos servidores públicos europeus. Santa Catarina, o governo do estado, forma uma parceria de cooperação internacional com a França e a gente traz, então, para Santa Catarina uma escola de governo pública, uma fundação pública de direito público, com a missão de capacitar e treinar funcionários de Santa Catarina, mas também aberta a funcionários federais, municipais, de organizações de terceiro setor, fruto da parceria que nós temos com a escola francesa. E nesse perfil da ENA Brasil, está definido, está delineado, estão delineados esses fatores que a gente viu da modernização do Estado, ou da reforma do Estado, ou o novo perfil do administrador. O que a gente pode acentuar de relevante na estrutura que a ENA oferece, nos tipos de cursos, nas possibilidades de formação? Quer dizer, ela está construindo um novo administrador, um novo gestor público? Nós temos um curso principal de 20 meses, que é um curso em tempo integral, em que esse curso foi adaptado e aprovado pela escola francesa, inclusive com a participação de professores europeus. E nós temos uma série de cursos de curta duração, portanto de educação continuada, que gravitam em torno desse curso principal. Como eu disse a você, Auro, nós temos aqui funcionários públicos federais, de algumas organizações federais, obviamente do governo do Estado de Santa Catarina e de algumas prefeituras. A diferença fundamental dessa escola de governo para as escolas tradicionais é que a metodologia, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem que nós estamos utilizando é o processo europeu. Também criticado por alguns, não é? Que forma uma burocracia mais eficiente, segue um pouquinho conservadora, mas que consegue retornar à sociedade produtos de maneira eficaz e eficiente. Você pode criticar o serviço público europeu de uma maneira geral, mas não me diga que eles não são eficientes. Quer dizer, um hospital na Europa, a segurança, o serviço de transporte. Nós temos o contraponto disso, Áureo, é a administração pública americana, onde você tem uma visão mais voltada para o mercado. Imagine você que os prefeitos continuam sendo eleitos na América, mas o administrador público da cidade, o que eles chamam de city manager, é contratado no mercado. E já há uma disputa de você contratar o administrador de Boston para Los Angeles, de Los Angeles para Nova York. Cria-se um mercado de novos servidores públicos. Na Europa isso não é assim, e no Brasil isso não é assim por uma série de razões. No nosso caso, porque nós ainda temos uma estrutura, um arcabouço jurídico conservador, em que as coisas do Estado ainda são muito amarradas, né? Antigamente se dizia que o servidor público só pode fazer aquilo que está previsto na lei, escrito na lei, né? Hoje a gente já consegue avançar um pouquinho. Portanto, a escola, respondendo diretamente a sua pergunta, ela tem como objetivo passar aos administradores brasileiros em geral essa visão europeia do novo serviço público. Muito bem. Vamos chegar agora à etapa desta teleconferência que permite e estimula sempre a participação dos alunos dos programas presenciais à distância, do próprio Programa Nacional de Administração Pública, que interagem com a gente para trazer perguntas e questões aos nossos convidados. A primeira delas, professor Rubens, é da Maria Anete Silva Lopes, de Belo Horizonte. Obrigado, Maria Anete, por estar participando. A pergunta dela tem a ver com comportamento ético e com aquilo a que ela se refere aqui no caso, de que é algo já consolidado no Brasil, que é a tradicional lei de Gerson, em que se leva vantagem em tudo e que, sobretudo isso no âmbito da administração pública, né, dos serviços públicos,
tem sempre sido alvo de muitos questionamentos, críticas, enfim. Ela pergunta, né, é possível acreditar que isso que ela se refere aqui, esse impulso, né, natural de se agir dessa maneira, possa recrudescer e, de concreto, tem sido feito alguma coisa que mostre bons resultados no sentido de eliminar esse problema ético, eu diria até moral, no serviço público? Esse é um problema, eu diria, eterno em todas as administrações públicas, em qualquer lugar do mundo. É o sujeito se prevalecer da função pública em prol de serviços a si ou a seus familiares, ou a seus conhecidos, a empresas, aos outros interesses que não os interesses do bem-estar público, né? Quer dizer, qual é a função do servidor público? A função do servidor público é gerar bem-estar, qualidade de vida para a população. Esse é o objetivo de qualquer governo. Eu entendo que, nesse caso, esse processo passa, em primeiro lugar, pela educação. Quer dizer, você tem que ter um sistema educacional forte que permita que as pessoas que passem pelo sistema saiam com uma escala de valores diferenciada do que tradicionalmente nós temos, né? Mas eu vislumbro com muito otimismo. Eu vejo hoje no Brasil, para nós ficarmos no exemplo brasileiro, promotores públicos novos, juízes, mesmo pessoas do executivo que sim possuem uma atitude ética, moral e que não se deixam mais levar por esses conceitos arraigados, antiquados, que tradicionalmente o serviço público leva como pecha. Portanto, eu vejo assim que há algumas mudanças. A própria mudança na legislação que permite uma maior transparência dos negócios públicos. Hoje você tem as contas de governos em todos os sites, você tem a publicação de todos os atos públicos. Isso só foi possível, obviamente, com a democracia, né? Uma sociedade democrática. Mas eu acho que quanto maior a transparência e quanto mais nós avançarmos nesse exercício de cidadania, a gente vai conseguir mudar esse cenário a que ela se refere.